Questão 2. Em uma brincadeira de cima de um penhasco, uma bola é chutada para o alto. Vence o jogador o qual a bola chutada atingir a maior altura. O gráfico a seguir é um pedaço de parábola e mostra a altura em relação ao solo do chute vencedor em metros em função do tempo em segundos do chute vencedor. Então aqui, pelo que o enunciado diz, é o penhasco, né? E o chute vencedor saiu daqui da pontinha do penhasco, atingiu a altura máxima e depois caiu no chão, no solo lá embaixo, certo? Sabe-se que no chute vencedor a bola demorou 4 segundos para atingir a altura máxima de 64 metros e demorou 12 segundos para atingir o solo. A função que contém esse pedaço de parábola é do tipo y da h de t é igual a at quadrado mais bt mais c, ou seja, uma função do segundo grau. Bom, aí a pergunta é quais são as raízes dessa função que contém essa parábola. Então, vamos colocar as informações aqui do enunciado. Então, houve uma altura máxima aqui. Essa altura máxima foi de 64. E a altura máxima aconteceu 4 segundos depois do chute, certo? Então, ou seja, o que ele deu aí pra gente é o x do vértice e o y do vértice. E depois, o enunciado nos diz que demorou 12 segundos para atingir o solo. Então, ele já deu uma das raízes. Então, está faltando a outra raiz aqui, né? Não, na situação, não dá para ver uma das raízes aqui, mas a gente pode continuar essa parábola. Então, continuando a parábola, que não vai acontecer na situação problema, né? Porque o chute saiu daqui. Mas se a gente continuar essa parábola, pela simetria da parábola, a gente consegue descobrir a outra raiz, né? Como a distância do x do vértice até uma das raízes foi de 8, então a distância vai ser a mesma para a outra raiz. Então 8 de distância a gente chega no menos 4. E aí já dá para responder facilmente a pergunta da letra A, quais são as raízes dessa função? Menos 4 e 12. Agora a parte mais importante do problema, qual a função que descreve a altura da bola em relação ao solo em função do tempo? Então tem que descobrir a função do segundo grau, né? Que ele já até deu o tipo dessa função aqui. Bom, então nesse caso, como a gente tem as duas raízes dessa função, é muito mais fácil, mais rápido se a gente usar a forma fatorada. Então, em vez de escrever aqui na forma geral, desse jeito aqui, para determinar a função, a gente vai começar pela forma fatorada. A forma fatorada é a, que multiplica t menos uma das raízes, vezes t menos a outra raiz, né? Esse menos significa o oposto da raiz, né? Então, substituindo as raízes, vai ficar da h é igual a A, que multiplica t mais 4 e t menos 12, né? T mais 4, que a raiz é negativa, então o oposto do negativo vai ficar mais 4, e t menos 12. Então, agora, substituindo as raízes na forma fatorada, a função do segundo grau está quase determinada. Falta só descobrir qual é esse valor de A aqui. Descobrindo o A, a gente já determinou a função. Então, vamos descobrir o A. Para isso, a gente tem que usar um outro ponto dessa função. E aí, o outro ponto que a gente tem aqui é o próprio vértice da função, né? Que o exercício deu para a gente. Então, o ponto 4,64 pertence a essa função. Então, substituindo na função que a gente tem até agora, ó, a função que a gente tem até agora tem 3 letras, né? H, A e T. Então, se a gente substituir o 4 no lugar do T e o 64 no lugar do H, pois é um ponto pertencente à função, vai ficar uma equação só com A. Então, substituindo o T por 4 e o 64 e o H por 64, a gente fica com uma equação só com A. Resolvendo aqui, ó, 4 mais 4 dá 8, 4 menos 12 dá menos 8, e fica uma equação bem simplesinha, né? Menos 64 vezes A é igual a 64, então A é igual a menos 1. Então lembra, ó, a única coisa que faltava para a gente determinar a função do segundo grau era descobrir quem que era esse A aqui, ó. E agora a gente descobriu quem que é o A, então é só substituir. Então a função do segundo grau, que faltava só o A para determinar a função, agora a gente sabe. Então substituindo o A por menos 1, essa é a função do segundo grau que descreve esse pedaço de parábola, que contém esse pedaço de parábola, né? Bom, mas aí não está escrito da forma geral aqui, como está no enunciado. Essa forma está certa aqui, essa é a função do segundo grau que contém esse pedaço de parábola. Mas se você quiser achar a forma geral, basta fazer a distributiva. Então, fazendo a distributiva já do menos 1 e da parte algébrica aqui, t mais 4 vezes t menos 12, chegamos a essa função. Menos t quadrado mais 8t mais 48. Então as duas expressões estão certas, tanto essa de cima aqui quanto essa de baixo. Uma está escrita na forma geral, a outra está escrita na forma fatorada, mas as duas estão certas. Mas aí vem a letra C, qual a altura do penhasco? Então para descobrir a altura do penhasco fica um pouco mais rápido usando a forma geral, por quê?
que a altura do penhasco nada mais é nesse caso aqui do que a intersecção, o valor de y, a intersecção da parábola com o eixo y, né? Com o eixo h aqui, o eixo y. Então, no caso aqui, esse 48 vai ser o valorzinho da altura do penhasco, certo? Então, resposta 48 metros. Valeu!